Antigamente existia basicamente iogurte natural. Hoje a gente entra no supermercado e se depara com uma infinidade de opções. Zero açúcar, zero lactose, rico em proteínas, funcional, fit, com colágeno, whey. E a pergunta é, isso tornou a alimentação mais saudável ou mais confusa? Hoje em dia eu percebo que existem dois extremos. Aquelas pessoas que buscam cada vez mais por uma alimentação natural e aquelas pessoas que consomem cada vez mais industrializados sem saber exatamente o que estão consumindo. E no meio disso tudo, a indústria alimentícia vai evoluindo cada vez mais rápido. Eu vou usar de exemplo o iogurte. Então, antigamente existiam os derivados do leite, queijo, o iogurte natural, com apenas 2 ingredientes, né? O leite e o fermento lácteo. Com o tempo, a indústria começou a incrementar esse produto, trazendo sabores de frutas, com pedaços de frutas, mas aí não só as frutas, muito açúcar. Depois veio a era dos chocolates, biscoitos, cookies, caldas, e aí já incluindo mais aditivos, mais espessantes, mais amido, gomas, adoçantes artificiais. Então, teve aí uma fase de acrescentar cada vez mais a um alimento natural, o iogurte. E com essa evolução da indústria, também houve ali a evolução, a informação quanto uma alimentação saudável para as pessoas. Então, as pessoas começaram a ficar mais informadas, mais atentas quanto a uma alimentação saudável. Quais alimentos fazem parte de uma alimentação saudável, visando saúde, emagrecimento e assim por diante. E aí, a indústria entra novamente com toda essa evolução. Então, o que era o alimento original, o iogurte natural, que foi acrescentado de vários ingredientes, sabores, aromas, texturas, agora entra numa fase de retirar tudo isso. Então, hoje a gente tem o iogurte zero açúcar, zero gordura, zero lactose, e ao mesmo tempo tirando tudo o que ela acrescentou, incluindo componentes que hoje são sinônimos de uma alimentação saudável. Então, proteína, colágeno, então rico em proteína, fitness, funcional. Então, percebam que a indústria alimentícia fica sempre nessa questão de tirar e colocar. E mesmo nessa fase atual de retirar açúcar, gordura, lactose, incluir proteína, colágeno, continua tendo excessos de aditivos. Porque todo alimento original que a gente altera, a característica original dele, vai mudar o aroma, a textura, a consistência, e aí a gente precisa incluir aditivos para devolver essa consistência, esse aroma do alimento natural. Muitas vezes o alimento original praticamente desaparece e o marketing do saudável só aumenta. Mas eu também quero trazer um equilíbrio para essa conversa. A questão não é a indústria alimentícia não é a vilã. Ela é muito importante. Nos dias atuais, né, na vida moderna, para que milhares de pessoas tenham acesso aos alimentos, a gente precisa da industrialização dos alimentos. Até também aqui seria assunto de um outro vídeo, o quanto também muitas pessoas, elas têm a sua alimentação limitada ao que ela tem acesso de comprar, financeiramente falando. Mas aí também entra toda essa confusão, né?
esse marketing exagerado na embalagem do saudável, do natural, que torna esse produto cada vez mais distante do original, do simples, do natural, e também falando em preço mais caro. E às vezes as pessoas se cobram que precisam comprar aquele alimento mais caro, que é mais saudável, que tem mais colágeno, que tem mais proteína, se distanciando do simples, do natural, que seria, né, também financeiramente falando, mais econômico. E quanto mais os alimentos vão sendo transformados, mais difícil, mais confuso fica para o consumidor, no que diz respeito aos rótulos. Então, por exemplo, né, eu, além do iogurte natural, que é a base, assim, né, que eu escolho, eu já li rótulos de várias marcas de iogurte, por exemplo, com essa questão de terem mais proteína e de ter uma lista de ingredientes mais limpa, mais simples, e realmente o quanto é difícil encontrar uma opção mais próxima ao natural, né? Então, por exemplo, aqui, esse produto aqui é até sem lactose. Eu não sou intolerante à lactose, mas eu acabo comprando ele por ter uma lista de ingredientes mais limpa. Porque, como eu falei para vocês, por ser sem lactose e aqui ter outros ingredientes, atributos inseridos, a gente tem que tomar muito cuidado que o que seria um alimento processado, iogurte, muitas vezes ele acaba se tornando um ultraprocessado. Apesar de que na frente está escrito que é vegano, zero lactose, com colágeno, 10 gramas de proteína, mas às custas de um excesso de aditivos químicos, de adoçantes artificiais. Então é difícil o iogurte, que se diz zero açúcar, e que de fato ele não tem nenhum outro ingrediente para adoçar. Geralmente, na frente está dito zero açúcar e nos ingredientes vão ter não um, mas vários adoçantes artificiais. E eu já falei aqui em outros vídeos o quanto isso não resolve o problema, né? Seja aí para quem deseja um emagrecimento, controle de glicemia, o controle do vício, né? Do doce. Pelo contrário, né? O adoçante artificial reforça esse paladar do doce. E a gente vai querer comer sempre algo mais doce ainda. Então, aqui, por exemplo, essa lista de ingredientes aqui que eu encontrei, tem um adoçante natural, estévia, é o que tem, né, não tem aí gomas, amido, nem tudo que parece saudável nos aproxima de um alimento original, natural. E hoje em dia, a gente não está mais escolhendo entre alimentos, e sim entre embalagens, marketing, promessas, tendências da alimentação. E aí é onde eu acredito e defendo e ajudo as pessoas que o que vai nos ajudar nessa batalha é a informação, que a gente possa ter cada vez mais consciência alimentar, para que a gente não seja refém dessas tendências, dessas embalagens, desse marketing, que a gente saiba, né, que o alimento não é o vilão, não existe o alimento proibido, o vilão, o que a gente não deve comer. Não, a gente precisa ter um bom senso, um equilíbrio e ter consciência, porque eu volto a dizer, às vezes, quando a gente fala em alimentação saudável, vem muitas questões, camadas. Mas muitas pessoas, né, não têm condições financeiras de se alimentar melhor, tem que comer o que tem acesso ali, né, o que é disponível, e muitas vezes o que é disponível é um ultraprocessado, que não faz bem para a saúde, porque é o mais barato, mas também tem aquela grande massa da população que tem acesso, tem condição financeira e não tem consciência, né? Acaba comprando pela embalagem, pelo marketing, paga caro e sem saber, sem consciência
né, está consumindo ali ingredientes que não são saudáveis. E que a gente possa cada vez mais ter essa consciência ao escolher um alimento dentro das nossas possibilidades, das nossas condições socioeconômicas, ou dentro daquele momento que a gente está, dentro das opções que a gente tem ali, sempre escolher a melhor possível, né, para a nossa saúde, e naquele momento ali, o melhor possível que a gente possa fazer. Sempre é o equilíbrio, o bom senso, é a consciência, é o que eu defendo, o que eu acredito, né? Então, eu quero perguntar para você, quero que você escreva aqui nos comentários, você acha que hoje está mais fácil a gente ter uma alimentação mais saudável, escolher os alimentos, ou realmente está mais confuso? Quero saber a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma maneira, não esqueça de curtir. E também, se esse conteúdo faz sentido para você, se inscreva no canal, você vai estar me apoiando, ajudando com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E até o próximo vídeo.